Música. 1982 Base da Força Aérea Bielorrússia ocorreram durante voo de telas de radar desapareceu. Lutador quando por todas as contas. O combustível no carro acabou no chão. A busca começou e eles continuaram. Algumas horas e não deu nenhuma. Resultados. Exatamente um dia depois, o avião pousou. A pista o piloto relatou que ele ficou 12 minutos no céu exatamente planejado. Tempo. Música. Mundos paralelos já foram comprovados hoje. Existir. Diferentes ciências estudam física, astronomia, matemática todos os anos. Fatos que provam a existência de outros espaços, mais e mais histórias reais sobre movimentos bruscos de pessoas para outros mundos acontece quase todos os dias. Conhecimento real de mundos paralelos. Conhecimento real foi dado por todos. Religiões pagãs. E no entendimento pagão de que nós, nem todas as coroas da criação, não estamos sozinhos. Nesta terra existe um blog há demônios, há Shaitan e há anjos, querubins, serafins e assim por diante. 1970. Fechar exercícios da Força Aérea. Estranho aconteceu aqui leste. Incidente. Luta em comum em alguns pontos de aviões. Os participantes da batalha ficaram tão perto que uma colisão se tornou inevitável. Mas nenhum desastre aconteceu. Era difícil explicar como nessa pilha caber 24 aeronaves para 4. A aeronave teve que caber e não colidem uns com os outros nesse batalha. Cada um dos participantes estava em próprio espaço nos medições. Eles realmente não podiam se enfrentar com um amigo porque eles estavam em mundos diferentes. Provavelmente a consciência dos pilotos se expandiu. Estrutura do mundo familiar, e eles entraram em outra dimensão, e isso poderia acontecer em primeiro de tudo por causa da forte estresse emocional que pilotos experientes nessa batalha. Acontece que nosso espaço tempo não 3 medições em mais coordenada de tempo mais longa. Esse princípio agora a física não nega. De alguma forma podemos invadir essas medições, levar sua história, seu evento que você está enfrentando para levar a essas medições. Desde então, Akimenko tornou-se atentamente acompanhar todos os eventos incomuns que ocorreu em exercícios com ele. Seus camaradas descobriram que em situações extremas, oportunidades, humano amplificado para o mais incrível que está o outro. Memórias de um ex-piloto durante sobrevoo em grupo da área de combate. Rompendo com o resto, ele distintamente viu o avião e seus camaradas, e isso desde que estivessem no raio várias dezenas de quilômetros dele. Qualquer especialista diria isso. Impossível, no entanto, Akimenko afirma ter visto o que está a caminho. Os aviões começaram a se desviar para o aeródromo, claro. Música. Oficial de controle de combate, embora tempo. Ritmo do posto de comando publicado em 37 quilômetros. Ou seja, estou a uma distância de 37 quilômetros, vi um avião e o maior. O grande tamanho é de 12 metros de uma vez menos estavam suficiente em. É realmente difícil de acreditar. Com o banco da escola estamos acostumados com a ideia de que nosso mundo é tridimensional. Tudo é medido em comprimento é altura. Esses indicadores são limitados. Capacidades humanas, no entanto, descoberta feitas nos últimos anos indicam que ao nosso lado pode realisticamente
Existe outro paralelo. Espaço tudo existe. A ideia de que vivemos 10. Espaço dimensional 3 dos quais trabalhadores mais tempo 4 significa não meu. 6 permanece. Essas 6 dimensões não são. Entrou em colapso e ver tudo multidimensional. O espaço ainda não é possível, não é. Emite luz não familiar para nós não. Ondas eletromagnéticas. Mas o fato de existir teoricamente, comprovada por muitos cientistas em 1957, Hugo Everett desenvolveu sua versão, a divisão de mundos paralelos que ele considerou que o universo é constantemente dividido em um grande número de estruturas idênticas. Durante esse processo contínuo formulário de múltiplos paralelos, completamente sem relação entre si. Este é um multi-universo quântico puro. Conceito físico teórico. Multiverso, um universo multi-ela. Assume todos os mínimos, inimaginavelmente pequeno e plâncton, chamado tempo. Nasce um novo mundo. Uma nova pessoa no sentido de que mente humana desmorona e ao mesmo tempo se reúne. O quadro todo acaba sendo extraterrestre. Mente é o próprio homem e é, de acordo com esta teoria mesmo, uma pessoa em nosso mundo, por exemplo, pode campos arados, e em outro paralelo para ser rico ter seus próprios servos do palácio a cada planeta. Homem existe simultaneamente, e pode estar em muitos mundos paralelos em diferentes áreas, atividades, mas você conheceu alguém. Sua cópia é outra cópia neste momento, envolvida em um assunto completamente diferente porque que cada situação tem opções e aqui verifica-se que todos são inumeráveis opções. Além disso, isso é completamente enfatizado pela ciência física. Eles têm um lugar para se estarem resolvidos, mas em todo mundo novo mundo. Acontece que decidir uma vida, situação com muito possível. Acumulamos opções, enorme experiência, mas podemos tirar proveito de toda essa riqueza em um mundo familiar para nós. Mas a conexão entre esses mundos é exatamente isso, da ciência física esse conceito. Talvez você tenha ouvido quantum teletransporte, ou seja, você pode criar um canal de comunicação quântica e teletransporte, estado de informação e teletransporte. Átomos já atingiram este. Acredita-se que as famosas descobertas foram feitas graças ao teletransporte quântico. Aqui está apenas um exemplo de Dmitry Mendeleev. Por anos ponderou a ideia de periódicos, mesas, embora em algum lugar paralelo. Ele teria descoberto isso há muito tempo. Em nosso mundo, Mendeleev fez sua descoberta em um sonho provavelmente por acidente. Sintonizado no canal de informação preparando a realidade de tal oportunidade, confirma a teoria do acadêmico Vernadsky sobre a noosfera. Segundo ela, existe um coletivo, mente ou banco de dados que armazena a experiência de tudo. A humanidade está mudando a noosfera. Mudar a mente humana poderia. O maior gênio que considero modernidade, Grigori Perelman, resolver a hipótese de Poincaré, digamos 50 anos. Volta, eu acho que não, porque havia feito. Noosfera ainda não foi criado este concha da mente. Cientistas de todo o mundo vêm tentando resolver o enigma da informação, teletransportando e explorar pessoas com habilidades psíquicas. Eles estão tentando descobrir. Eles também conseguem ver o que outros não podem ver. Médico neurofisiologista Olga Yogaja. Nenhum ano envolvido em pesquisa. O cérebro humano antes de tudo ela. Assuntos de teste. Tornou-se pessoas com extraordinário, curadores psíquicos talentosos. Parapsicólogos. Descobriu-se que os casos de Perelman
Energia cerebral é formada como fluxo de fontes de origem, ritmos de alta frequência que descansam no centro da testa e pode-se supor que este fluxo continue vai além do cérebro e além cabeças. Acredita-se que esse fluxo de energia, sob certas condições, pode criar cada pessoa, mas com mais frequência manifesta-se naqueles que estão em atividade de pesquisa constante cuja atividades relacionadas à ciência ou muitos deles podem até saber exatamente a que hora do dia seu cérebro está sintonizado com a percepção, informações de fora e tente trabalhar naquele momento. Sinto-me como artesão, geralmente 12 horas. E algo em torno de 5, cerca de 5. De repente tudo muda, o foco do olho muda. Eu já estou usando óculos, por assim dizer. Pelo menos com uma lupa quando prescrever. Adio os detalhes. Vejo alguns fazendo a coisa usual sem Gas Saffron. Artista reconhecido internacionalmente, não escondendo suas pinturas. Ele escreve em um especial estado de consciência que aparece em um horário específico, nesses momentos de inspiração criativa. Nikas começa a viver dentro de sua pinturas, ver os menores detalhes, cada traço em torno de sua vida. Uma visão tão incrível o ajuda distinguir o belo da maneira mais coisas inesperadas. Linóleo torcido, mas ele era assim, incomum nas costas. Havia preços diretos, toda a história toda. Foto dele e você pode me dar linóleo. Eles anos de 1000 metros me feri. Metros lá 5 ou 6 aqui voltou puxado. Colou a base e fez 2 anjos. Pintou 2 anjos e de repente a coisa curou. Esta não é uma percepção comum do mundo fez. Eles são coautores de uma nova direção na pintura. Visão de sonho, neblina fantástica. Tintas colocadas sobre tela em comum. A técnica dessas pinturas, claramente de outros mundos pela descoberta de Nikas Saffron. Não houve então interessado, não apenas conhecedores de arte. Os cientistas também decidiram verificar a atividade cérebro do artista. Olga K. e filme colocar um dos condições experimentais para remover a radiação cérebro no momento em que o artista começa a trabalhar em outro. Uma foto. Aqui estão as fontes de origem desses ritmos, formado como um fluxo. Este fluxo, isso é só nesta área ele. A mão direita é apresentada aqui. Aqui estão as zonas, representações da mão direita no córtex, cérebro, e fluir através da direita. A mão que ele pinta é direcionada em algum lugar além da cabeça. O cérebro é além da cabeça. Vai parecer incrível, mas às vezes, Nikas Saffron não consegue criar esboços sem lápis e tintas para este. Ele só precisa pegar uma folha. Papel na minha mão direita está escrito aqui. Manualmente preciso disso, é o amassado giz de papel. Papel, quando ela virou este. Reescrevi o papel. Ficou aqui. Tão incomum com alguns. Pessoas com expressões. Os cientistas acreditam que essas associações ocorrem em pessoas com avançado consciência. Sua percepção da realidade sai além da compreensão usual de limites, espaço e tempo. Portanto, eles veem e percebem muito quanta informação contém seu mundo especial, e podemos em especial estados de consciência acabam até elevou o passado e futuro perceber diretamente como se estivessem vazando paralelo ao nosso mundo hoje. Olga Ivanovna convenceu Nikas a ver mundo e manifesto e humanidade. A maioria das pessoas vê apenas isso.
Admite sua mente adormecida, no entanto, falando sobre mundos paralelos e teletransporte. Ainda imaginamos o físico movendo-se de um ponto para outro quando este destino pode ser um lugar que não está em nenhum mapa do mundo. Na maioria das vezes, de acordo com testemunhas oculares, transferências ocorrem involuntariamente, bem, por exemplo, mudando alguns processos de andamento físico. Tempo. Todo mundo sabe a presença de crônica. Afeta você quando alguém desaparece lá, digamos por um segundo, agora por um ano, ou imagens do passado distante são observadas. Na Terra existem muitos lugares onde existe a probabilidade de tal efeitos. Estas são principalmente grandes zonas de turbilhão, fluxos de água ou ar. Quando eles abrem canais entre mundos, seres vivos ou objetos podem mover-se livremente de medições para outro e volta aonde há um desvio tão médio. Parâmetros geofísicos, quero dizer, o charme da tensão e aqui, campo eletromagnético lá e assim por diante. Isto é devido ao esqueleto da Terra lá. Bem, redes inteiras, como nós, nas quais regras para observar o chamado anormal, ligas e zonas ativas em alguns casos. O abismo se abre repentinamente, mudança climática, montagem bermuda em vez de anormal. Fenômenos em movimento dependendo. Golfo estreão, mas existem tais focos anormais, onde o caso de teletransporte é fixo. Regularmente em nosso país é uma montanha. O Morto. No norte da região de Sverdlovsk. Cordilheira Medveditskaya em Volgogrado. Regiões e na península de Zigulien. Volga em Moscou, caso de mudança de pessoas. Comemorado em um dos lugares populares. Recreação no Parque Florestal Kuzminsky. Estou perdido no tempo e no espaço. Música. Eu realmente fiquei com muito medo. Assustado, medo de que eu nunca mais pudesse. Veja o crescimento de seus entes queridos, parentes aqui eu muito. Cansado andava pela floresta e não podia. Encontre paisagens familiares. Este incidente ocorreu com um local. Um residente bêbado exatamente 10 anos atrás em encontro romântico em Parque Kuzminsky. Hoje a menina lembra que em um ponto seu companheiro brevemente foi. E ela decidiu passar o tempo em andar sozinho em torno do velho mansão. Quando me aproximei do abandonado, um edifício bem na frente de seus olhos surgiu. Estranho, estranho. Um homem estranho se aproximou de mim. Absolutamente fora de harmonia com jaqueta como botas rigorosamente vestidas, polidas, de preto, não olha nada nos meus olhos. Não disse agora, a menina viu isso. Um homem de preto deu a volta na esquina do prédio. Ela foi atrás dele. No entanto, um estranho. Ele não estava lá, como se tivesse falhado, através da terra ou dissolvido no ar. De repente percebo que a atmosfera é completamente alterada, ou seja, não há edifícios em torno do Pantanal. A impressão era de que o parque era o mesmo tipo da mesma vegetação, mas tempos completamente diferentes. Provavelmente, pode ter sido o passado, pode ser futuro distante. Morrendo de medo, vaguei por um longo tempo entre os pântanos em busca de uma saída para ela. Parecia uma hora antes que amigos começaram a aparecer diante dela. Paisagens. Cansado, com uma forte dor de cabeça. Dor que ela não entende por si mesma. Acabou ao lado do velho mansão. Lá a menina já estava esperando por um amigo, intrigado com o seu súbito desaparecimento. Quando perguntei o quanto você estava ausente, então eu não falaria imediatamente sobre isso sozinho. A história que ele disse que não era, provavelmente cerca de 10 a 15 minutos para mim. Parecia que havia passado tempo suficiente, por um longo tempo. Os pensamentos não deixaram a garota. O estranho que realmente era esse.
Assunto estranho. Du subiu para os sapatos polidos de suas frutas. Própria imaginação ou elenco. Abriu a porta para ela ficar paralela. O mundo que eu acho que é realmente isso. O homem que eu conheci não é acidental e provavelmente pode até estar em uma pessoa algum tipo de entidade. E aqui, de alguma forma tudo a mesma coisa. Especialistas influenciaram esse resultado. Considerar visitas de tais entidades ao nosso mundo, indicar anomalias onde eles aparecem lá e são chamados portais temporários. Dispositivos especiais usados. Pesquisadores registram nessas áreas o ventilador eletromagnético mais forte do mês. Volta estávamos Parque Kuzminski realmente ficou à noite. Montaram um acampamento em algum lugar. Por volta das 23 horas, tínhamos uma câmera em um tripé. Começamos a filmar aqui, edifícios que costumavam ser um hospital. Era uma vez nos velhos tempos. Pesquisadores conseguiram filmar na câmera voo infravermelho. Balões brilhantes nos participantes do céu. Expedições têm certeza de que esses plasmoides, as almas inquietas de pessoas mortas que penetraram nosso mundo na forma de coágulos, energia. Havia muitos enterros em tempos antigos, já que costumava ser pantanoso. O terreno não está excluído que muito pessoas afogadas nessas partes e conexão com isso. E quando viemos com Vyacheslav para este lugar para nossa pesquisa, nós realmente usando hardware revelado, campos magnéticos alternados muito poderosos. De acordo com documentos de arquivo em pagão. Vezes neste lugar foi ótimo. Régua Melro do mundo morto. Padres antigos vieram aqui usando rituais e feitiços especiais, portais abertos para o outro mundo chamando fantasmas de lá possivelmente. Algumas dessas criaturas ainda vagando pelo mundo em busca de dando o caminho de volta. Habitat involuntário. Energia corporal em comum seu lugar. Campo de informações ou as portas para mundos paralelos, eles se protegem. Para que as pessoas se instalem nesses lugares e nós, mesmo aqui vemos, se você olhar para a zona do parque, há um café em algum lugar, restaurantes, mansão, estão todos em o país naquele lugar, até a casa é abandonada a ele. Ninguém mora lá. Reconstruído e dilapidado lá. As árvores estão tortas. Para verificar a anomalia disso, participantes do lugar misterioso, grupo de pesquisa alemã Ilhas, deu uma olhada e Vyacheslav Limov decidiu realizar substituições especiais. No entanto, no início deste experimento, equipamento profissional tornou-se falhar e pesquisadores teve que se aposentar alguns metros do edifício malfadado para liderar. Aparelhos só parecem vermelhos. Parecia que entramos em anormal. Lugares que agora nós realmente estão no período de atividade, então a zona anormal está mais perto de casa. Eu me aproximo do crescimento, começa aumento de energia. Olhe para mim, o dispositivo fornece um magnetômetro 656, significa 420, eles começam a mudar dramaticamente. Olhar, 809 real apenas, e real grande. O valor para esse lugar é algo inacreditável. Música. Por trás, como uma paleta de sabor metálico na sua boca. Não é um bom lugar. Vamos. Grandes valores, aparelhos começam nos dar e ao mesmo tempo o que impacto físico há sentido aqui. Este lugar nos dispositivos do corpo são claramente mostrou. Ilha e Vyacheslav estavam na nuvem. Partículas carregadas que são incompreensíveis. Razões concentradas em área local. Isso sugere que o investigado zona anômala está no ativo estágio.
Se você estivesse aqui à noite, tempo, então poderíamos provavelmente bloquear a abertura do portal. Manifestações da essência do outro mundo. Pode até ver fantasmas em si. Cair em que buraco no tempo? Pesquisadores acreditam que o portão para mundos paralelos impossíveis de ver a olho nu. Externamente, o ponto de entrada não é diferente do meio ambiente, no entanto, ficando nessas zonas, uma pessoa experimenta sentindo vontade de voar em um cano. É como se sugado para o abismo. Apenas uma parte do corpo cai no reino. Influências do portal. A coisa mais perigosa está se movendo. Portais se encontram dentro de alguns. Assunto acima ou abaixo do nível do solo. Sair dele nesses casos. Uma pessoa terrível acontece e desaparece para sempre. Aqueles que ainda conseguem voltar. Via de regra, eles não se lembram do que lhes aconteceu. Aconteceu a famosa bacia das Bermudas sobre um de tais nós fortes lá ou no mar. O diabo não é entendido tão forte aqui. Nós, aqui podemos dar um passo no portal lá em outra dimensão existe em qualquer lugar. Desaparecer como navios inteiros. Aqui. Mas tem menos o arraste menos significado. É relatado por Sherlock que ele está andando na floresta e de repente em alguns limpeza digamos que nada cresce como acontece, digamos metano morto, onde há um desvio tão médio. Parâmetros geofísicos quero dizer, antes de tudo tensão e aqui, campo eletromagnético lá e assim por diante. Isso está conectado com o esqueleto de poder da Terra. Bem, existem redes inteiras, nos quais nós, geralmente observado em um empréstimo, ligas anormais e zonas ativas eles. Muito, mas considere-os como carregá-lo, significado diferente. Na maioria das vezes portais são encontrados em zonas de falhas de terra tectônica 1. De lugares tão incomuns, pedimos, verifique o famoso psíquico Ziradim, mas este lugar é uma zona anormal, que poderia atuar pelo corpo humano. Existe um organismo agindo a que fisiologia? A que você pode curar e espalhar? A que você pode ser tratado, a que você pode fazer? Bom, sanatório ou algo assim. Lago Dina causou tais sensações. Permanecer na área da chamada Baldisko-Dinenskaya, no noroeste de Moscou. Este lugar, considerado um dos mais fortes zonas de energia da capital. Os cientistas estimam que cerca de 1 milhão de anos, um meteorito caiu aqui. Como resultado, apareceu uma cratera aqui. Hoje lembra uma tigela de concha. Aproximadamente 1 quilômetro por quilômetro. E cerca de 150 metros de profundidade. Eu sei claramente que você está aqui se estivermos cavar o chão muito profundo lá podemos encontrar isso. Metro é isso que eu sinto. Pesquisador de zonas anormais por um longo tempo, viu a queda dos corpos espaciais. Atrai convidados de extraterrestres. Civilizações que querem recarregar energia desconhecida à vinda da Terra tão. No final do século passado, os moscovitas começaram a assistir na região de uma concha semelhante, objetos voadores noturnos não identificados. O momento em que eu estava passando por aqui, eu olho para as luzes, ou seja, quando eu fui até ele, a primeira coisa que pensei foi lanternas. Descobriu-se que não significa primeiro, porque um significa laranja. Queimou um pouco e o segundo era prateado. E onde eram os anos 90 e quando as luzes LED ainda não estão acesas. Difundido então luminoso. Lanternas não estão muito interessadas em Andrei. Ele logo esqueceu o que viu, no entanto, 10 anos depois, Andrei Safronov novamente viu o misterioso objeto não identificado no mesmo área, só que desta vez ele viu bem todas as partes e estruturas voadoras. Ela era claramente uma criação desumana.
Realmente vi um disco voador que voaram da área de Mitino. Eu fiz uma curva tão acentuada e apenas foi para o lado de um balde semelhante. E o tamanho era sobre isso. Ela aguentou relativamente baixa altitude em algum lugar cerca de 40 metros. Portanto, havia detalhes claramente prescritos em, isto é, são precisamente os pequenos detalhes do que são. Quem disse que é meu? Placa e não aviões qualquer outro objeto desde Safrons. Ficou interessado no balde de Oné. Começou a estudá-lo. Ele não saiu por dias. Barranco gigante penteando é. Através descobertas estranhas que ele descobriu. O pesquisador apenas confirmou a anomalia deste lugar. Quando eu escalei esse mingau aqui, encontrou lugares onde havia árvores secas. Bem, as árvores estão morrendo ou já morto absolutamente sufismo já folhagem. Despejado aqui eles cresceram gigantes. Cogumelos ostra e o tamanho de alguns cogumelos alcançados aqui sobre esse diâmetro. Contas de testemunhas oculares e Anaus Codinenski sugere que aqui existe um portal permanente para outros mundos. Para ter certeza de que pedimos, conduza a seu experimento de pesquisadores do Grupo do Céu. Você sabe que o som do antigo sagrado tigelas tibetanas ajudam a abrir a porta. Em outro mundo, o equipamento mostra que valor Soros iniciado 225.221 soou. Tigela. Neste lugar de som e vai abruptamente. O ultrassom é muito alto. Diz que as energias deste lugar ressoam em frequências muito altas em. Neste momento todos que assistiram experimento sentiu mudanças de consciência. Sensação foi de curta duração psíquica. Ziradim percebeu exatamente o que o estado que ele sempre experimenta e quando configurado para receber informações de mundos paralelos. Meu presente está conectado a mundos paralelos, que eles me ajudam. Quando eu trabalho não ajuda morto. Chamada espírito morto também não sei. De alguma forma, não dá certo que as pessoas que completou sua vida terrena pode. Existem algum tipo de paralelo. O mundo de tempos em tempos se aplicam a nós. Visitas. E se a vida pode visitar em uma visita a parentes mortos e volte mais tarde. De volta ao védico indiano antigo. Cultura tal oportunidade não é excluídos, mas para essa pessoa deve dominar o poder místico do Siddhi, alcançado através de muitos anos de espiritual praticante de yoga. Possuindo essas forças eles podem cometer tão impensável aparentemente milagres para nós, como mudar de forma se tornar invisível. Isto é, se perca materialidade aqui eles podem viajar pelo espaço tempo. Devido ao poder do Siddhi Yoga pode mover ao Sol com a velocidade da luz e atravessar paredes. E não apenas no processo de meditação, mas também no nível físico Jesus Cristo. Também passou por um obstáculo quando ele ressuscitou dos mortos dentre os mortos e ele apareceu depois que ela passou em fechado. O quarto é repetidamente descrito que é claramente Cristo, a mais alta divindade que possuía esses forças na literatura védica indiana. Há uma menção de voo antigo, descritores que eles representam bolas de fogo, sobre qual moderno testemunhas oculares anal. Segundo os pesquisadores, esses objetos voadores não identificados também entraram no nosso mundo usando a tecnologia Six. Talvez se deuses ou divindades que costumava estar na Terra são pilotos. Esses ovnis como eu acho que é possível
Estes são os seus habitats. Está em outras dimensões, embora para mim, como materialista, é mais fácil imaginar que eles estão apenas em algum lugar subterrâneo. Alguns deles têm bases. Subterrâneo é que é outra. Incrível lenda dos povos antigos. Um pequeno mestre de habilidades mágicas e profundo conhecimento do universo. Acredita-se que eles viviam nos Urais. Os locais dizem que você, o pé da montanha Iremel, onde ainda encontro traços de antigas capas sensíveis com frequência. Criaturas estranhas aparecem e desaparecem. E circulando a montanha de tempos em tempos. Bolas de fogo, esta é uma vida paralela. Algumas outras criaturas aqui, é claro. Sempre havia aqui e ela desempenhou um papel mais tarde. Talvez este seja baseado em condições paralelas surgiram para pesquisador de origem da religião. Sergei Grigoriev dedicou muitos anos estudando história sensível. Ele tem certeza de milagre. Heróis não mitológicos. Eles realmente existiam, pessoas. Numerosos artefatos foram bem-sucedidos. Rastrear sua intenção. Assentamentos relacionados ao primeiro milênio AC. A julgar por esses assuntos já naqueles dias, as pessoas estavam um pouco bem desenvolvidas. Indústria de mineração. Música. Pessoas processavam metais calmamente. Derreteram bronze feito de bronze. Fundições maravilhosas em forma de esculturas, que chegou até nossos dias. Então, esculturas aqui na forma de ferramentas. Eixos lá, todas as outras ferramentas são. Versão que na Altai e nos Urais ainda é. Existem vestígios de uma civilização sensível. Pesquisadores de história local sugerem que quase todos os depósitos de minério em que construiu suas fábricas de DIMID você estava indicado por marcas sensíveis especiais. Contos Urais de basol. Todos eles são construídos principalmente mundo sujeito sensivelmente porque lá toda a cidade existe uma quantidade enorme. Territórios subterrâneos, sim. Aqui estão alguns. Alguns túneis subterrâneos. Minério. Eles procuraram pedras preciosas que pareciam minério. Também metais diferentes e é isso. Estava um pouco. Há uma lenda sobre o misterioso. O desaparecimento de uma civilização clara. Acredita-se que um milagre deixou a Terra quando aprendeu sobre a abordagem de caçadores de estranhos. Para joias que estão durante a noite você. Cavernas. Cobri-los com dosséis especiais em postes e feitos em cima. Montes de pedras coletando todos os seus. Propriedade. Milagres desceu a essas cavernas. Pilares de enterrado vivo. Transição em lendas populares reais. A nota se deve ao fato de que não está claro onde desapareceu e é claro. Singularidade é uma opção real onde pessoas desapareceram onde ele trabalhava. Terra. Há uma versão que o milagre não morreu, mas mudou para outro mito paralelo. Eles moram lá até hoje e guardam os seus. Riqueza escondida no subsolo e guardada. Dá muitos exemplos quando caçadores de tesouros esbarrando em sensitivos, enterros encontrados revividos. O morto. Dizer que após essas reuniões, alguns perderam a cabeça e não puderam se recuperar para o resto da minha vida. Aqui eles cavaram. Aqui este que cavou tropeçou. Piso de madeira e é funerário. Câmera, como citas aqui, é feito destes. A maioria dos logos e lá dentro começou
como se ele estivesse morto. E aqui estão eles. Uma vez um amigo chegou ao fundo e você é o mais funerário. Eu olho para a câmera para o piso superior. De lá veio uma voz. Volte, sua cabeça é. Continue cavando. Testemunhas oculares dizem que o caminho para o topo, e eu sinto que também é chamado de santo. Montanha aberta a todos. Se as pessoas vêm aqui com mal pensamentos, a montanha constrói todos os tipos de intrigas no caminho. Mas se uma pessoa se esforça para o milagre, desenvolvimento espiritual vem com ele em contato, chegamos à borda. Equilíbrio do planeta. E para ser honesto, de um modo geral deveria ter sido como molde varreu para longe daqui, porque estamos em. Eles começaram a interferir na Mãe Terra. Talvez apenas a intervenção seja habitada, vivendo conosco nos outros mundos paralelos aqui na poeira da Terra. Entidades e de alguma forma ainda nos impede desta etapa precipitada. Círculos misteriosos nas últimas tempos estão aparecendo cada vez mais em diferentes cantos do planeta. Pesquisadores acreditam que desta forma, representantes de outros mundos querem nos contar sobre algumas próximas desastre. Existe uma versão que milhões de anos atrás, na véspera da inundação global de pessoas também, avisou. Sabe-se que em diferentes partes do mundo, diferentes nações receberam informações sobre o próximo desastre e o que precisamos para ser salvo. Podemos concluir que alguém, eu os informei que poderia haver algum tipo de alienígena, civilização. Mas ninguém entendeu o significado das mensagens secretas, exceto Noé, que, como você sabe, conseguiu escapar da variedade da Arca de Noé. Não era de todo. Enquanto ele era bem pequeno, bem desenhado, dimensões, mas sua arca aqui, dado na Bíblia, de forma confiável, a arca, exceto famílias, mas poderia caber vários espécies animais impares porque necessário para a procriação. Arca bem, eu era um enorme construção, mas as dimensões do meio flutuante não são garantir-lhe inafundabilidade. Por exemplo, tamanhos grandes. Titânico não lhe deu segurança e ele saiu ao fundo com quase todos os passageiros. Seu navio sobreviveu com segurança sobre elemento terrível intacto monte de segurança ancorado a Ararat. Quando a água grande começou a diminuir, existe apenas uma explicação. A arca não ficou pendurada nas águas furiosas, oceanos. Ele aparentemente esperou calmamente elemento em alguma dimensão paralela, e depois teletransportado de volta para a Terra. Mas como isso aconteceu? Movendo-se no espaço e no tempo. Superenergia é algum tipo de raio cósmico. Alguns digamos que bateu. Essa mudança de energia é geralmente uma. Até parece natureza aí. Nesse sentido, a transição coberto, a fim de levar condicionalmente em outro, existe algum tipo, existência do mundo é outra, paralelo, é grande como se essas energias deveriam ser estar. Hoje, os cientistas não têm dúvida de que em breve abra a porta para mundos paralelos uma caminhada em outras dimensões se tornará uma coisa comum e por enquanto pesquisa está em andamento.